E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, do canal Calcula e a gente tá começando aqui uma playlist sobre matrizes, que às vezes pode ser uma coisa meio esquisita à primeira vista. Não sei se você já viu uma matriz, mas é um quadrado cheio de número. É basicamente isso aí. E às vezes a gente pode pensar, putz, pra que eu vou usar isso na minha vida? E a gente vai ver até o final dessa playlist o quão útil elas são. E aqui, como tá mostrando na imagem, as matrizes são uma forma de organizar os números, isso é muito utilizado na computação, e mostrar os números de uma forma prática, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós somos o João e a gente tem um mercado, o mercado mais famoso da cidade, e a gente tem aqui uma tabela com o preço de 1 quilo da banana e da maçã. E você tá vendo aqui que tem os meses, janeiro, fevereiro e março. E tá vendo aqui, ó? Vamos pegar aqui o preço da banana. A banana, ela era 13,7 em janeiro, aí depois 14,3 em fevereiro e depois 12,10 em março. E aí, pô, a gente quer fazer um cálculo com a variação desse preço, alguma coisa assim mais complexa que a gente não quer fazer na mão. E aí a gente tem que mandar pro computador. Só que como é que a gente vai colocar isso aqui no computador? Tipo, como é que a gente vai colocar essa tabela no computador? O computador não quer nem saber se tá bonitinho ou não, se a gente consegue ver ou não. Pra gente que é ser humano é muito mais fácil olhar essa tabela do que olhar essa matriz, por exemplo. Mas pro computador é muito mais fácil essa matriz. Óbvio que a gente não vai ter que fazer os cálculos complexos, tá bom? O foco dessa playlist, o foco do que os vestibulares ou que a sua prova do ensino médio quer, é saber quais são os tipos de matrizes e quais são as operações que a gente sabe fazer. São operações bem fáceis, vocês vão ver, tá bom? E é isso. Só que é tão útil essa parada da computação, essa parada mais complexa, que às vezes é cobrado pra gente saber, tá bom? A gente não vai fazer nada complexo, vão ser matrizes bem pequenininhas, tá bom? Vamos lá. E aqui, por exemplo, como a gente vê essa matriz, é uma parada mais prática, você vê aqui que são só os números, tá bom? E sempre que tiver uma matriz, ela vai ser disposta assim, ó, esses colchetes assim, falando assim, pô, isso aqui é uma matriz. Também poderia aparecer dessa forma assim, ó. Às vezes também aparece, ó, em parênteses. Opa, em parênteses, tá bom? Quando você vê uma parada assim, ó, só uma linha reta, que não tá tão reta, mas vamos supor uma linha reta. Isso aqui é outra coisa, tá? A gente vai ver depois, são os determinantes, tá bom? É uma coisa mais pra frente, mas a gente vai aprender aqui também. Você tem que aprender que é uma coisa diferente. Quando é colchete ou parênteses, estamos falando de matrizes. Mas quando é uma linha reta, determinante. A gente vai ver isso depois, tá bom? Só deixa eu apagar aqui e fazer mais bonitinho. Aí, show. Beleza? Vamos lá. Aqui o primeiro conceito de matrizes é uma parada muito importante. Você tem que saber dominar isso, tem que saber o conceito de linhas e colunas. E para esse conceito eu vou começar com uma tabela que é mais fácil de ver, tá bom? E depois a gente vai ver que aplicando é a mesma coisa para matrizes, tá bom? Quando a gente tem uma tabela, é muito importante a gente saber o tamanho dela. O que vai falar o tamanho dela? A quantidade de linhas e colunas, tá bom? E como que eu conto as linhas e colunas? Vamos começar pelas linhas, tá bom? As linhas são, ó, essas linhas, quem diria? São essas linhas aqui, ó, na horizontal, tá bom? Na horizontal, tudo é linha. Aí você me pergunta, pô, Gabriel, quantas linhas tem essa tabela? Essa tabela tem, ó, uma, duas, três, quatro linhas, tá bom? Então, uma tabela com quatro linhas, beleza? E aí, depois, o outro conceito são o conceito de colunas. Com linha é meio esquisito de imaginar, mas coluna, pô, você pensa numa coluna de construção, assim, de prédio. Aí você vai ver que a coluna é, pô, vertical, tá bom? Então a gente pensa assim, a coluna é vertical. Aí, ó, uma, duas, três colunas, tá bom? Então, recapitulando, a gente vai ter quatro linhas e três colunas. Pô, eu curso física, tipo, a gente vê muita matemática, e na matemática a gente quer abreviar tudo o máximo possível para não ocupar espaço no papel, assim. Então, quando a gente vai falar que é uma tabela de quatro linhas e três colunas, a gente fala que é uma tabela 4 por 3. E aí, como que a gente escreve 4 por 3? A gente vai escrever, assim, ó, 4x 3, tá bom? É uma tabela 4 por 3. E aí, pô, o que eu penso quando eu leio 4 por 3? Sempre primeiro é o número de linhas e depois o número de colunas. Então é 4 linhas e 3 colunas, tá bom? Tabela 4 por 3. Beleza? Quando eu falar tabela 2 por 3, tabela de duas linhas e 3 colunas, tá bom? Talvez seja meio esquisito de à primeira vista, mas depois com o tempo você vai se acostumar, tá bom? Muita coisa na matriz pode parecer difícil à primeira vista, mas na matemática no geral é assim. A gente vai olhar e falar, que é isso? Mas com o tempo, na calma, a gente vai. Um dos passos de aprender matemática é a gente saber que, pô, a gente não vai entender de primeira vez e a gente vai se sentir a pessoa mais burra do planeta. Mas é normal. O que difere é que as pessoas, tipo,
Tem pessoas que continuam e tem pessoas que, pô, às vezes meio que se entregam a esse sentimento e a gente não vai se entregar a esse sentimento, tá bom? Vamos lá. Aqui, por exemplo, com essa matriz, pô, eu quero contar o número de linhas e o número de colunas. Caramba, não tem nada separando, é só um monte de número solto. Pô, o que que eu faço? Cara, mesma coisa. Ó, vamos começar pelas linhas, tá bom? Quantas linhas tem aqui? Uma linha, duas linhas. Nada demais. Número de colunas. Lembra da coluna de construção? Ó, uma linha, uma coluna, foi mal. Uma coluna, duas colunas, três colunas, tá bom? Duas linhas, três colunas. Então como que a gente vai falar dessa matriz? Cara, nada de novo. Pasmem. Matriz 2, duas linhas, por sinal de que a gente é preguiçoso, a gente não quer ocupar espaço no papel, e 3, duas linhas e três colunas, beleza? Pô, nada de novo. Vão ter outros tipos de matrizes que vão ter, às vezes, tipo, uma linha, três colunas. Vão ter, às vezes, uma matriz que, tipo, tem o mesmo número de linhas e de colunas. A gente vai ver isso numa próxima aula. Mas a gente quer aqui só quer contar, entendeu? Tá bom? Independente do que tiver dentro da matriz, a gente vai contar linhas e colunas, tá bom? Ó, por exemplo, essa aqui de baixo. Pô, tem... Meu Deus, tem número negativo, tem letra, tem pi, tem fi, tem número de Euler. Cara, tanto faz o que tá dentro dessa matriz, a gente só quer contar as linhas e colunas, tá bom? A gente é uma máquina de contar linhas e colunas. E, pô, vamos ver essa primeira aqui. Pô, essa matriz vai ter duas linhas e duas colunas. É uma matriz 2 por 2. Aqui, nessa segunda matriz aqui, ó. É uma matriz, cara, ela só tem uma linha, uma coisa meio nova. Depois a gente vai ver que existe um nome para esse tipo de matriz, existe um nome para o tipo de matriz que a gente contou agora também, mas isso é outra aula, tá bom? Vamos lá. Essa matriz aqui, ela só tem uma linha, ó. Uma linha. E três colunas. Então é 1 por 3, tá bom? A gente também pode falar, às vezes, tipo, matriz de tipo 2 por 3, mas normalmente eu falo matriz 3 por 3, tá bom? Aqui nesse caso, a gente tem uma matriz cheia de coisa feia, mas tanto faz. A gente quer só contar linha e coluna. Ó, uma, duas linhas, uma, duas, três, quatro colunas. Então é uma matriz 2 por 4. Cara, simples assim, tá bom? O que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu que as matrizes são uma forma de colocar números em um lugar de uma forma mais organizadinha, tá bom? A gente não vai fazer nada complexo com essas matrizes, a gente só vai fazer as operações mais elementares possíveis. Depois que a gente vai, tipo, num curso superior, a gente vê o significado matemático delas, mas não é nada absurdo, tá bom? E na próxima aula a gente vai ver que tem um jeito de localizar cada elemento de uma matriz. Por exemplo, sei lá, em que posição tá o número 0 aqui dessa matriz. A gente vai ver que depois a gente vai fazer, tipo... Não sei se já jogaram... Cara, qual que era o nome? Batalha Naval, eu acho. Batalha Naval, a gente falava tal, tal. Aí a gente chegava no elemento. Mas isso é uma coisa pra próxima aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo.